eles são eliminados da prateleira das duas empresas. Porque uma poderia eliminar e a outra então começa a comprar mais barato e vende isso para o mercado. Tá? E tem uma competitividade maior dentro da região. Elas falaram, não, nós vamos fazer juntas e nós vamos eliminar conjuntamente. Na prática, elimina-se pouco. Na realidade, o que acontece é que as empresas começam a ser mais competitivas, né, e passam a ser possível de ser comercializadas dentro dessas empresas. Muito bem, quem que é ativo no pensamento do ciclo de vida atualmente? Diversas empresas, aqui também tem uma cadeia de fornecedores muito grande, né? Por exemplo, a Boeing, DuPont, 3M, Johnson Johnson, Unilever. Eu posso citar aqui no Brasil a Natura, entre várias outras empresas que também já estão utilizando. A gente cita sempre a Natura porque foi uma das primeiras a adotar ciclo de vida no país. E diversas organizações estão preocupadas com isso. Né? Então, por exemplo, a ONU, que eu já falei sobre a iniciativa do ciclo de vida, mas também o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, a OCDE, entre outros. Resumindo, ciclo de vida é importante, e a gente precisa considerar isso. Para que eu uso ciclo de vida? Para fazer, inicialmente, a avaliação ambiental. Ou seja, qual que é o impacto ambiental desse ciclo de vida no meio ambiente? Por quê? Porque a gente consome recursos, né, e emite diversos poluentes para o meio ambiente. Aí vocês estão vendo ali em cima um círculo que tem ACV com tracinho A. Então, inicialmente, a gente só usava ACV, avaliação do ciclo de vida. E se a gente pegar na norma, ou então nos primeiros trabalhos de ciclo de vida, a definição vai estar ali. A avaliação do ciclo de vida, né, ela permite fazer estudos que avaliam o impacto ambiental. Mas a gente vai ver que não é só isso, que a gente vai poder fazer outro tipo de avaliações. E por isso que, mais recentemente, a gente incluiu esse azinho aí para indicar que é a CV ambiental. Vamos ver uma ACV muito simplificada? Coincidentemente, Daniela, a gente fez de um ferro de passar roupa. Não foi o mesmo estudo, mas foi uma coincidência. Então, aqui a gente está mostrando, bem simplificadamente, né, a quantidade de componentes que existem nesse ferro de passar roupa. E aí vamos avaliar o impacto ambiental, então, desse ferro. Só que nós fizemos, primeiramente, um estudo que vai só da extração até a montagem. Então, o que a gente chama de estudo do berço, né, que é quando nasceu o produto, foi extraído, até o portão de alguma fábrica. Então, no caso, é a montagem. E aqui a gente percebe que o componente que mais impacta ambientalmente é o aquecimento. Então, se eu fosse fazer um ecodesign, eu não me preocuparia em reduzir o material, né, da haste ou do corpo superior. Eu me preocuparia em atuar aqui no aquecimento, se estivesse pensando só do berço ao portão. Mas se a gente considerar do berço até a morte do produto, até o túmulo, a gente percebe que é diferente. Olha aqui, este aqui era do berço ao portão. Então, eu estava mudando o produto, o aquecimento, fazendo estudos mirabolantes para ter um melhor projeto para melhorar o impacto ambiental que era decorrente da cadeia de fornecimento. E quando eu considerei o ciclo de vida inteiro, eu percebi que não. O grande problema está no uso do ferro de passar roupa. Nesse caso, porque a gente considerou um consumo de eletricidade que era a média europeia. Eu falei, não, mas espera um pouquinho. Eu estou consumindo ferro no Brasil, não estou consumindo com a produção de eletricidade da Europa, né, que tem muita energia nuclear e tem muita energia termoelétrica a carvão. Então, espera um pouquinho, vamos fazer algo diferente. Então, esse era o caso europeu. Aqui eu estou considerando com a média da energia elétrica brasileira. Eu falei assim, acho que a gente devia passar roupa e os europeus não, né? Eles têm que mudar de costume. E aí, outra ideia, falou assim, não, mas espera um pouco, e se eu pudesse escolher a fonte de eletricidade? Em alguns países isso pode acontecer.
Eu falei, então, em vez de eu comprar a média, né, a eletricidade média do país, grande parte hidroelétrica, mas também termoelétrica nuclear, eu vou consumir de um produtor que me vende energia eólica. E olha ali. Então, meu impacto reduz significativamente. Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue fazer com uma ACV. E aí a gente percebeu o seguinte, eu não posso usar dados de fora. Eu preciso usar dados nossos. A gente precisa coletar informações acerca dos nossos processos, das nossas realidades. E aí fizemos um estudo para a produção de aço no Brasil. Aí foi um estudo aí mais reduzido ainda, né? Foi só portão a portão, ou seja, só dentro de uma empresa. No caso, foi só a produção do aço. Mas, afinal de contas, o pequeno é a soma das partes, o todo é a soma das partes, né? Então, a gente tem que fazer em cada pedacinho toda essa coleta de dados. Então, esses eram os processos, e a gente identificou que, diferentemente da situação internacional, no Brasil, nós utilizamos para produzir aço muito carvão vegetal. Isso é bom ou é mau? É carvão vegetal, né, em vez do carvão mineral. É bom ou é mau? Tem gente que fala que é bom, né? Eu falo assim, gostei que pelo menos em silêncio vocês ficaram. Porque muitas vezes falam assim, não, é melhor, porque é renovável, né? É renovável realmente, mas só para a gente ter uma ideia, de 30% a 40% dessa madeira ela vem de florestas que são nativas. É bom ou é mau? Então, depende. É caso a caso. Se vocês aprenderem essas duas frases aqui, quando a gente falar de avaliação do ciclo de vida, eu já estou satisfeita no meu discurso de hoje, né? Então, é sempre caso a caso. E, além disso, tem impactos sociais negativos, né? Então, infelizmente, na coqueria, para esse carvão que é utilizado, ele passa por uma coqueria e existe trabalho escravo no Brasil. E aí a gente identificou que, poxa, as organizações elas não querem estar relacionadas aos impactos sociais negativos. E não só a ela, né? Então, mesmo as empresas de aço, por exemplo, elas falam que elas estão auxiliando, tem diversas ações sociais para o seu funcionário, para a comunidade local, mas, de repente, o fornecedor dela tem um problema de trabalho escravo, trabalho infantil. Então, ela não quer estar relacionada a isso, né? É o caso da Nike. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na produção dos produtos da Nike, que ocorriam na Malásia, havia trabalho infantil. E aí houve um grande boicote. A gente nem sente, né? Como nós brasileiros somos consumidores pequenos, né? Mas na Europa houve um grande boicote para não adquirir então os produtos da Nike. Elas não querem estar relacionadas a isso. Então, recentemente, nós começamos a trabalhar com outro tracinho lá na ACV, né? ACV social. Foi formando um grupo de projeto. Vocês viram ali, ó, tem o tracinho S, né? Então, para a gente diferenciar a ACV social da ACV ambiental. Um grupo de projeto, cerca de 40 membros, junto com a iniciativa do ciclo de vida do PNUMA e da CETAC. E aí, em 2009, então, nós publicamos as diretrizes para avaliação social do ciclo de vida. Está disponível aqui naquele endereço, lcinitiative.unep.fr. Tem em inglês, tem em francês e, recentemente, foi também traduzido para o holandês, se for mais fácil para vocês. Então, qual que é a diferença da CV ambiental com a CV social? Bom, se a gente estava falando que a CV ambiental ela impactava o meio ambiente, agora nós estamos falando das relações sociais no ciclo de vida do produto. Com quem? Com os trabalhadores, com os consumidores, com a sociedade, com a comunidade local e a cadeia de valores. Toda vez que eu apresento isso, a pessoa pergunta, cadê o governo? O governo está ali na sociedade. A gente imagina que o trabalho do governo seja pela sociedade. Então está ali. Tá guardadinho. E aí falamos assim, bom, mas o que eu vou medir?
Se na ambiental eu medir a quantidade de CO2, a geração de resíduos, tipo de resíduos sólidos, né, a emissão de amônia em efluente líquido, e na CV social, o que eu faço? Então, a gente identificou quais eram os principais indicadores para isso. Então, por exemplo, para trabalhadores, trabalho infantil, como já foi apontado anteriormente, trabalho forçado, salário justo é importante, todos esses aspectos são importantes. Como é que nós identificamos isso? Verificando o que existe aceito internacionalmente. Então, não perguntamos para a população mundial, ou fizemos uma amostra mundialmente de quais são os aspectos importantes. Não, nós já fizemos uma abordagem top-down. Mas é importante, em alguns casos, talvez seja feita uma abordagem bottom-up. Ou seja, identificar quais são essas partes interessadas e falar assim, quais são os indicadores que para vocês também são importantes. Então, foram identificadas essas 8 subcategorias de impacto para os trabalhadores, que a gente falou, e ao total foram 31 subcategorias de impacto. E para cada uma delas, então, a gente identificou como que a gente evidencia, então, se há, por exemplo, discriminação, né, ou uma oportunidade igual. Por exemplo, na indústria mecânica, né, foi falado que eu sou engenheira mecânica, na indústria mecânica, se eu chegar lá assim, olha, não tem 50% de mulheres aqui, a pessoa vai falar assim, mas claro que não. As mulheres, em geral, não têm interesse por trabalhar em indústrias mecânicas. Seria como falar que na indústria de alimentos ou na indústria de cosméticos tem mais mulheres, então nós estamos sendo preconceituosos ou não dando oportunidade igual para os homens trabalharem nesses setores. Então é claro que a gente precisa verificar como vai ser feita essa avaliação. Só um exemplo assim, mas bem simples, e eu vou pegar só um trechinho de um trabalho que foi desenvolvido numa dissertação de mestrado. Então, esse era o sistema de um produto, era um bloqueador de caminhão. E a gente identificou, aí, depois um corte, as 5 principais empresas e qual que era o número de empregados. Então, a primeira coisa que nós conseguimos mostrar aqui, só para mostrar que a CV social também pode ser quantitativa, mas nem sempre é. Mas, então, o número de empregados aqui na empresa D é que